Nossa receita. Agora a gente vai continuar falando de saúde. Nós, mulheres, sabemos que a infecção urinária vem acompanhada de diversos fatores, como a vontade de ir ao banheiro, dor ao urinar e também dores até na bexiga. Cerca de 30% das mulheres terão infecção urinária leve ou grave durante a vida. Mas por que as mulheres são tão suscetíveis a esse problema? Para explicar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio com a gente o Dr. César Augusto Bombardelli, que é médico geriatra. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando por que as mulheres têm mais infecção urinária, ou, né, é um grande número, bem maior do que os homens. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É uma satisfação enorme poder participar do teu programa. E eu gostaria de dizer que as mulheres, elas, de modo geral, elas são um pouquinho mais vulneráveis à infecção urinária em razão de uma diferença anatômica que existe da mulher em relação ao homem, por causa da anatomia da região genital. Os homens, eles possuem uma uretra mais longa que acompanha o órgão genital, o pênis, né? Enquanto que no caso da mulher, o canal da urina, a uretra é mais curta e ela se abre numa região ali junto com a vagina, numa área aberta, que normalmente é colonizada por bactérias da pele, bactérias da flora vaginal e intestinal. E as infecções urinárias, as vias de regra, elas têm início a partir da entrada de micróbios, né, de bactérias, através do buraquinho por onde a mulher faz xixi. Uhum. Geralmente a contaminação se dá por ali. Uhum. Então a bactéria ela tem um trajeto curto e ela consegue entrar fácil na bexiga. Uhum, mais rápido até. Mais rápido. E não tem idade, né, doutor? Você estava falando agora aqui, eu me lembrei que a minha filha, bebezinha, teve infecção urinária. A gente ouve falar muito, né, de que bebês, né, principalmente as meninas. A priori, todas as pessoas do sexo feminino podem sofrer uma infecção urinária, mas existem faixas etárias onde a incidência da infecção tende a ser um pouquinho maior. Uhum. Né? No caso das meninas, vamos assim dizer, na fase pré-escolar, isso muitas vezes se deve a uma contaminaçãozinha que ocorre na região genital, principalmente essas crianças que estão na fase da pré-escola, né, elas estão lá no jardim de infância. Começam a se virar sozinhas. Na hora né? do recreio, por exemplo, elas vão brincar. E uma coisa que a gente sempre tem orientado, os pediatras também orientam as mães, né, para não deixar as crianças brincarem naquelas caixas de areia. Uhum. Né? Ou se for brincar na caixa de areia, que a criança esteja vestida de forma adequada, de modo a não entrar areiazinha, que às vezes pode contaminar ali a região genital. Uhum. Às vezes a criança, a menina, ela está usando só um shortinho, né? E uma calcinha, e aí ela está brincando ali na areia, a areia entra, contamina, além de causar uma inflamação na região genital, ali na vagina, pode também propiciar infecção urinária. Tirando esse grupo, né, da criança na idade pré-escolar, nós saltamos para um grupo das meninas mais adultas, vamos dizer, mas aquelas meninas e mulheres jovens que estão digamos assim, que já passaram a puberdade, elas entram na chamada fase da vida sexual ativa, né, fase hormonal, as mulheres com potencial para engravidar. Então, essas mulheres também passam a ter uma incidência de infecção maior. E essa incidência, ela tende a cair um pouco naquelas senhoras que, em geral, já entraram na menopausa. Não quer dizer que não possam ter. Sim. Elas também podem ter, mas aí já a incidência diminui um pouquinho. Na jovem mulheres tem a ver com hormônios ou tem a ver com relação sexual? Eu diria que tem a ver com a atividade sexual e principalmente hábitos de higiene, até hábitos comportamentais. Mas é uma coisa que é importante que se diga aqui, é que a infecção urinária, ela não é uma doença sexualmente transmissível. Quando, por exemplo, uma mulher jovem, ela tem uma relação com seu parceiro, e uns dias depois ela começa com uma sintomatologia urinária, não deve se imaginar que ela contraiu uma infecção urinária a partir do seu parceiro. Porque o micróbio que causa a infecção é um micróbio que, em geral, é da flora microbiana dessa mulher. Não é um germe que foi transmitido do parceiro para a esposa, para a parceira, né, para a mulher. Tá, estão chegando algumas perguntinhas aqui. Opa, tá pulando tudo aqui. É uma coisa que eu já ia perguntar. Poxa, cliquei e não veio outro. Nós vamos ver. A Sandra do Desbravador pergunta para o doutor se falta de tomar água pode provocar infecção urinária. Sandra participando com a gente lá do Desbravador. Muito obrigada pela participação.
A falta de ingestão de água provoca infecção, doutor? Sim, a resposta para essa pergunta é sim. A ingestão hídrica deficiente é um fator que contribui para que a mulher corra o risco de ter infecção urinária. Por quê? Porque o principal mecanismo de defesa que as mulheres têm em relação à infecção urinária é o ato de fazer xixi. Quanto mais vezes a mulher for ao banheiro fazer xixi, ela vai ter sempre um fluxo de urina saindo da bexiga em direção à uretra. E esse fluxo, ele funciona como um washout, né, que em inglês significa um fluxo de lavagem. Vai estar sempre lavando, sempre injetando as bactérias para fora. E para que isso aconteça, ela tem que ter um volume de líquidos. Então ela precisa ingerir líquidos. Se ela ingere pouco líquido, ela produz pouca urina. Se ela produz pouca urina, ela demora muito para ir ao banheiro, dá tempo para a bactéria subir pelo canal. É uma prevenção, então. Exatamente. É uma estratégia extremamente importante. Uma arma importante da mulher que não quer ter infecção urinária é que ela deve, em geral, ingerir em torno de 2 a 3 litros de líquido ao longo das 24 horas. Isso significa do momento que ela acorda até o momento que ela vai para a cama, dormir de noite. Por outro lado, quem vai muito ao banheiro também é um sintoma, é um dos sintomas, né? Porque mas aí acho que é um pouquinho diferente, mas é um dos sintomas de infecção urinária. É um pouquinho diferente. Ir muitas vezes ao banheiro não quer dizer necessariamente sinônimo de infecção urinária. Passaria a ser infecção urinária, né? Pode ser infecção, não necessariamente, porque aí a gente precisaria pedir exames. Sim. Mas poderia ser um indício de infecção urinária se essa pessoa sente que ela vai muitas vezes ao banheiro e cada vez que ela vai sentar no vaso, ela faz bem pouquinho. Na verdade, ela tem um excesso de desejo, de vontade, mas o volume de urina é pouco. Isso significa que o músculo da bexiga está sensível, irritado. Né? Por outro lado, a mulher que bebe líquidos de forma normal, mas, por exemplo, ela sente vontade de ir ao banheiro e fica segurando a bexiga cheia durante muito tempo, essa mulher também corre o risco de ter infecção urinária. Por quê? Porque ela fica com a bexiga cheia, ela não urina, ela não tem o mecanismo do washout, de enxaguar a uretra e eliminar as bactérias, dá tempo da bactéria subir e quando a bactéria entra na bexiga, ela encontra a urina lá dentro. A parede da bexiga está esticada, porque a bexiga está cheia, né? A urina, aqui nesse caso, parada, ela vai funcionar como uma fonte de alimento, ela vai alimentar a bactéria, ela vai servir como um veículo de condução, vai permitir a bactéria se deslocar de um ponto ao outro, né? E vai facilitar que a bactéria grude na parede da bexiga. Então, quando a mãe fala ou a avó, não segura o xixi, elas estão certas. Exatamente. Esse é um conhecimento antigo, que tem um fundamento científico enorme. Tem que ouvir o que a avó fala. Vamos fazer mais uma perguntinha aqui, tem várias, né? Que bom que o pessoal está participando com a gente. A Paula. Paula, muito obrigada pela audiência e pela participação. Há 2 anos me consultei com um ginecologista achando que estava com infecção urinária. Mas ela me diagnosticou com bexiga hiperativa, pois eu vou muitas vezes ao banheiro para urinar, mas sem dor nenhuma. É mais ou menos ou já é uma outra patologia? Não, aí é uma outra condição. A bexiga hiperativa é uma condição em que o músculo da bexiga é hipersensível, por fatores que não cabem aqui. No caso da bexiga hiperativa, você não tem micróbio na urina. O diferencial é esse, não existe a infecção, não existe células inflamatórias, bactérias na urina. A pessoa tem uma vontade exagerada porque o músculo é sensível e isso se deve a vários fatores. E o tratamento, inclusive, é diferente do tratamento da infecção urinária. É outra coisa, então. Vamos ver aqui, tem uma telespectadora, não se identificou, mas está ótimo. Fábio, gostaria de saber o seguinte, fiz meus exames de urina, está tudo normal, mas toda vez que saio do banheiro continua tendo um escape de xixi, não consigo segurar. O que isso pode ser? Uma pergunta importante, obrigada pela participação. Bom, escape de urina, inclusive é uma condição que pode levar à infecção urinária, mas também é uma outra situação. Nesse caso, tem que se estudar o caso dessa pessoa com bastante cuidado. Tem que se levar em consideração, por exemplo, se essa mulher, quantas vezes ela ficou grávida, quantas vezes ela, no caso, deu à luz, se foi parto normal ou cesárea, né? Porque a gente sabe que as mulheres multíparas e que passaram por múltiplos partos normais, né? Depois de alguns anos de vida, elas podem apresentar o que a gente chama de incontinência urinária de esforço. É aquela situação, ela dá uma tossidinha, escapa o xixi. Né? Ela faz um movimento, às vezes dá uma escapadinha. Nesse caso, existe um defeito anatômico
que foi gerado em função dos partos normais, em função do próprio envelhecimento dessa pessoa. E o tratamento, em geral, ele pode ser um tratamento fisioterápico, pode ser um tratamento medicamentoso, mas na maioria das vezes ele é um tratamento cirúrgico, né? Ao passo que na infecção urinária, em geral, o tratamento é farmacológico. Você identifica a infecção, a presença de bactéria na urina, indica um antibiótico baseado no teste de sensibilidade antibiótica, elimina a bactéria, elimina a infecção, a paciente recupera. Doutor César, tem muitas perguntas aqui ainda que estão chegando aqui pra gente, muita gente perguntando sobre chá, sobre prevenção, sobre os outros sintomas que eu não perguntei ainda. Vou pedir para o doutor continuar com a gente, pode ser? Sim, Depois claro. do intervalo a gente